Olá, pessoal, eu sou o professor Diego Silva. Sejam bem-vindos à nossa escola. Na aula de hoje vamos abordar o uso de instrumentos de medição elétrica. Compartilhem nossos vídeos. Vamos para a aula. Os instrumentos de medição elétrica são dispositivos utilizados para medir diferentes parâmetros elétricos, como corrente, tensão, resistência, frequência, potência e energia. Esses instrumentos são fundamentais para a realização de testes, diagnósticos, manutenção e calibração de sistemas elétricos em uma ampla variedade de aplicações. Aqui estão alguns dos principais instrumentos de medição elétrica. Multímetro é um dos instrumentos mais comuns e versáteis. Ele pode medir corrente, DC e AC, tensão, DC e AC, e resistência. Alguns multímetros também podem medir capacitância, frequência e temperatura. Amperímetro é usado para medir a corrente elétrica em um circuito. Existem amperímetros para medir corrente contínua, DC, e corrente alternada, AC, e eles são conectados em série ao circuito para medir a corrente que o atravessa. Voltímetro é utilizado para medir a diferença de potencial elétrico, ou tensão, entre dois pontos de um circuito. Assim como os amperímetros, os voltímetros podem ser usados tanto para medir tensão contínua, DC, quanto tensão alternada, AC. Eles são conectados em paralelo ao componente ou pontos do circuito em que a tensão está sendo medida. Ohmímetro é utilizado para medir a resistência elétrica de um componente ou circuito. Ele aplica uma pequena corrente elétrica ao componente e mede a queda de tensão resultante, calculando a resistência de acordo com a lei de Ohm. Watímetro é usado para medir a potência elétrica em um circuito. O watímetro pode medir a potência ativa, watts, reativa, voltamperes reativos, e aparente, voltamperes, em sistemas de corrente alternada, AC. Osciloscópio é um instrumento utilizado para visualizar formas de onda elétricas. Ele exibe graficamente a amplitude e a forma da onda em função do tempo, permitindo a análise detalhada de sinais elétricos complexos. Analisador de espectro é usado para analisar e exibir a distribuição de frequência de um sinal elétrico. Ele permite identificar as frequências componentes de um sinal, auxiliando na detecção de problemas e na caracterização de sinais complexos. Esses são apenas alguns exemplos de instrumentos de medição elétrica. Existem muitos outros dispositivos especializados disponíveis para atender a diferentes necessidades de medição em áreas como eletrônica, engenharia elétrica, automação industrial, telecomunicações, entre outros. Capacímetro é usado para medir a capacitância de um capacitor. Ele pode ajudar na seleção e no teste de capacitores em circuitos eletrônicos. Frequencímetro é um instrumento usado para medir a frequência de um sinal periódico. Pode ser utilizado para medir a frequência de sinais de corrente alternada, AC, ou sinais de pulso. Lucímetro, também conhecido como medidor de intensidade de luz, é utilizado para medir a iluminância, ou seja, o nível de luz em um determinado ambiente. É amplamente utilizado em aplicações relacionadas à iluminação, como projetos de iluminação arquitetônica e medição de luz em ambientes de trabalho. Termômetro de infravermelho é um dispositivo que mede a temperatura de um objeto sem fazer contato físico. Ele detecta a radiação infravermelha emitida pelo objeto e a converte em uma leitura de temperatura.